Bom dia, pessoal! Matéria da Folha: Guerra Israel-Irã arrefece. Relatório sobre instalações iranianas contradiz Trump. Principais pontos abordados. Relatório da inteligência dos Estados Unidos contradiz Trump. A Agência de Inteligência de Defesa, DIA, afirma que os ataques americanos às instalações nucleares iranianas, Fordo, Natanz e Isfahan, causaram apenas meses de atraso no programa nuclear, não anos, como alegado por Trump. As estruturas subterrâneas permanecem intactas e o Irã transferiu urânio enriquecido para locais secretos antes dos bombardeios. Reação iraniana e planos de reconstrução. O chefe da Agência de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami, anunciou planos para restaurar as instalações danificadas e manter a produção nuclear sem interrupções. O regime descreveu o cessar-fogo como uma vitória, alegando que Israel foi forçado a aceitar a trégua. Fragilidade do cessar-fogo. Ambos os lados acusaram mutuamente violações da trégua mediada por Trump. Israel lançou novos ataques ao Irã após alegações de violações, enquanto o Irã ameaçou represálias decisivas contra agressões. Narrativas divergentes de vitória. Israel alegou ter eliminado ameaças existenciais, nuclear e mísseis, e alcançado superioridade aérea sobre o Irã. Estados Unidos. Trump declarou que os ataques obliteraram o programa nuclear iraniano e permitiram o cessar-fogo, mas a Casa Branca criticou o relatório da DIA como politicamente motivado. Contexto nuclear e geopolítico. O Irã insiste que seu programa é pacífico, enquanto a AIEA relatara aceleração no enriquecimento de urânio a 60% semanas antes dos ataques. A ONU alertou para um ciclo de represálias após a intervenção dos Estados Unidos. Resumo da matéria. O conflito entre Israel e Irã entra em uma fase de trégua instável após 12 dias de confrontos marcada por contradições entre as alegações oficiais dos Estados Unidos e relatórios de inteligência. Enquanto o presidente Donald Trump celebrou os ataques americanos de 21 de junho como um sucesso militar espetacular e obliterou o programa nuclear iraniano, um relatório da Agência de Inteligência de Defesa, DIA, revela que os bombardeios às instalações de Fordo, Natanz e Isfahan causaram apenas meses de atraso, não anos. As estruturas subterrâneas permanecem intactas e o Irã havia transferido parte de seu urânio altamente enriquecido para locais secretos antes dos ataques. O Irã já iniciou planos para restaurar suas capacidades nucleares. Mohammad Eslami, chefe da agência atômica do país, afirmou que a estratégia é evitar interrupções na produção, com projetos de reconstrução pré-planejados. Teherã também canta vitória, declarando que a resposta militar iraniana forçou Israel a aceitar o cessar-fogo. Já o premier israelense Benjamin Netanyahu sustenta que Israel eliminou duas ameaças existenciais: o programa nuclear e os mísseis balísticos iranianos. A trégua, mediada por Trump após pedidos simultâneos de ambos os lados, mostra sinais de fragilidade. Israel realizou novos ataques ao Irã nesta terça-feira 24, acusando Teherã de violar o acordo, enquanto o Conselho de Segurança Nacional iraniano ameaçou respostas decisivas a qualquer agressão. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou para um ciclo de represália após represália. No cenário geopolítico, a crise reacende debates sobre o programa nuclear iraniano.
A AIEA havia detectado aceleração no enriquecimento de urânio a 60% em maio, aproximando-o do nível necessário para armas, 90%. O Irã, signatário do Tratado de Não Proliferação, nega buscar armas atômicas e acusa a AIEA de viés político. Enquanto isso, Trump defende que sua intervenção criou condições para negociações futuras, sugerindo que o Irã aceite urânio enriquecido por terceiros. Matéria de O Globo. Juliana Marins, alegria de viver eternizada. Final trágico na Indonésia. Principais pontos abordados. Acidente e situação crítica. Juliana Marins, 26 anos, caiu 300 metros em penhasco no Monte Rinjani, Indonésia, durante trilha na sexta-feira, 20 de junho, ficando presa em local de difícil acesso. Estava consciente inicialmente, mas imóvel e sem água e agasalhos, enfrentando temperaturas de 1 grau Celsius à noite. Dificuldades no resgate. Operações prejudicadas por terreno íngreme, neblina, pedras escorregadias e altitude, 3.726 metros. Equipes alcançaram-na 17 horas após a queda, oferecendo água e comida, mas falharam em resgatá-la devido ao risco de novas quedas e condições climáticas. Apelo familiar e mobilização. Família criou perfil no Instagram para pressionar por socorro, criticando a lentidão. Pai, Manuel Marins, tentou chegar à Indonésia, mas voo foi interrompido em Lisboa, devido a fechamento de espaço aéreo no Catar por conflitos no Oriente Médio. Tentativa de salvamento. Uso de drones para localização e debate sobre helicópteros inviabilizado por ventos fortes e baixa visibilidade. Resgate foi interrompido várias vezes, ultrapassando as 72 horas críticas. Versão do guia e desfecho. Guia Ali Mustafa negou abandono, explicando que esperou Juliana 3 minutos à frente antes do acidente. Após quase 4 dias, a jovem foi encontrada morta na terça-feira, 24 de junho. Resumo da matéria. A publicitária niteroiense Juliana Marins, 26 anos, teve sua jornada de mochilão pelo Sudeste Asiático interrompida por uma queda fatal no Monte Rinjani, na Indonésia. Durante uma trilha guiada na noite de sexta-feira, 20 de junho, Juliana despencou cerca de 300 metros em um penhasco rochoso, ficando presa a mais de 3.000 metros de altitude. Apesar de inicialmente consciente e visível por drones, chegando a receber água e comida por socorristas 17 horas após o acidente, as operações de resgate enfrentaram obstáculos intransponíveis. Neblina espessa, pedras lisas, ventos fortes e a altitude do vulcão, o segundo mais alto do país, inviabilizaram o uso de helicópteros e limitaram o avanço terrestre. A família, em desespero, mobilizou-se nas redes sociais. O perfil SOS Jumarins, no Instagram, relatou a interrupção dos trabalhos, enquanto turistas seguiam trilhando o parque normalmente, destacando que Juliana passou 3 dias sem água e comida e agasalhos. Seu pai, Manuel Marins, tentou voar para a Indonésia, mas ficou retido em Lisboa devido ao fechamento do espaço aéreo de Doha, no Catar, após ataques no conflito Irã-Israel, gritando em vídeo: "Precisamos chegar lá para acompanhar o resgate." O guia Ali Mustafa, que acompanhava Juliana, rebateu acusações de negligência. Afirmou que combinou esperá-la 3 minutos à frente, após sugerir que ela descansasse, e acionou o resgate ao ouvi-la gritar por socorro. Autoridades chegaram a discutir o uso de helicópteros na reunião de emergência do Tempo Dourado,
72 horas críticas para a sobrevivência, mas técnicos alertaram para os riscos do voo em condições climáticas adversas. Após quase 4 dias, o resgate confirmou o pior. Juliana foi encontrada morta na terça-feira, 24 de junho, encerrando uma operação que simbolizou tanto a fragilidade humana diante da natureza, quanto a força de um apelo coletivo por um final diferente. Matéria do Estadão. Hospital privado poderá trocar até 50% de dívida contra a União se atender pelo SUS. Principais pontos abordados. Mecanismo de troca de dívidas por atendimento. Hospitais privados e filantrópicos podem abater até 50% de débitos tributários com a União ao oferecer serviços especializados ao SUS, conforme o programa Agora Tem Especialistas. O percentual varia conforme o tamanho da dívida, de R$10 milhões até 30%, de 5 a 10 milhões de reais até 40%, R$5 milhões até 50%. Áreas prioritárias e valores mínimos. Foco em 7 especialidades: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia e saúde da mulher. Hospitais devem ofertar no mínimo R$100 mil mensais em procedimentos, R$50 mil em regiões com pouca oferta. Impacto financeiro e abrangência. Estimativa de geração de R$2 bilhões por ano em créditos para abatimento de dívidas, além de R$750 milhões para instituições sem débitos, que recebem créditos futuros. Beneficia 3.537 instituições, com dívidas totais de R$34,1 bilhões. Distribuição regional equilibrada. Para evitar concentração no Sudeste, 36,5% dos créditos, o programa reserva cotas para Nordeste, 24%, Sul, 11,5%, Centro-Oeste, 10% e Norte, 8%, além de 10% para a redução de desigualdades. Benefícios para os hospitais. Redução de 70% em juros e multas, 6 meses sem acréscimos e regularização fiscal. A adesão inicia em agosto, com abatimentos válidos a partir de janeiro de 2026. Monitoramento e transparência. Criação de um painel nacional unificado para rastrear filas de espera, integrando dados de redes pública, privada e filantrópica. Participantes devem alimentar o sistema. Contexto político. Relançamento em maio de 2025, após falha na gestão anterior. O programa é prioridade de Lula para criar uma marca na saúde antes das eleições de 2026. Resumo da matéria. O governo federal anunciou nesta terça-feira, 24 de junho, um eixo central do programa Agora Tem Especialistas. Hospitais privados e filantrópicos poderão trocar dívidas tributárias com a União por atendimento ao SUS. A medida apresentada pelos ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Fernando Haddad, da Fazenda, visa reduzir filas históricas em especialidades como oncologia, ginecologia e cardiologia, com previsão de início dos serviços em agosto. Pela regra, instituições endividadas converterão parte de seus débitos em créditos, mediante a oferta de procedimentos. Quanto menor a dívida, maior o percentual de abatimento. Hospitais com menos de R$5 milhões em débitos podem trocar até 50%, enquanto aqueles sem dívidas receberão créditos futuros para descontar em impostos.
O teto anual é de R$ 2 bilhões para abatimentos e R$ 750 milhões para créditos tributários. Para garantir equidade, a distribuição regional dos créditos foi planejada para contrabalancear a concentração de dívidas no Sudeste, 36,5% dos recursos, priorizando regiões carentes, como Norte, 8%, e Nordeste, 24%. Além disso, hospitais em áreas com pouca oferta de serviços terão metas flexibilizadas, R$ 50 mil por mês. Padilha destacou a inovação do modelo, comparando-o ao ProUni da saúde, transformando dívidas irrecuperáveis em atendimento para a população. Já Haddad enfatizou o saneamento fiscal de 3.537 instituições, muitas centenárias e em crise. A iniciativa inclui um painel de monitoramento inédito que unificará dados de filas em todo o país e integra-se a outras estratégias, como mutirões e telesaúde. O programa foi reformulado após a demissão da ex-ministra Nízia Trindade, sob críticas de lentidão, e agora é peça-chave para o governo projetar resultados eleitorais em 2026. Apesar do otimismo, questiona-se se o modelo resolverá gargalos crônicos do SUS. Padilha rebateu: não é renúncia fiscal, é usar estruturas ociosas para salvar vidas onde o tempo é crucial. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!